Fala meninos e meninas, eu sou o professor Beto e vamos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre transmissão de movimento. Transmitir movimento é você pegar um corpo, ele está em movimento, você vai transmitir o movimento desse corpo para outro corpo. Então você pode transmitir esse movimento por corrente, por cinta qualquer, por uma correia ou por engrenagens. Quando você dá partida do motor do automóvel, as engrenagens é que transmitem o movimento do motor para as rodas. Então, nós temos ali a caixa de transmissão, são engrenagens que vão transmitindo o movimento do motor e dá seguimento ao movimento do carro propriamente dito. Aqui, eu desenhei 3 tipos de transmissão de movimento. Aqui por corrente ou correia, aqui por engrenagens e aqui eu tenho um eixo onde eu soldei 2 discos de raios diferentes nesse eixo. Então vamos aqui, ó. Então imagina que isso daqui é a coroa da bicicleta, onde está fixado aqui o pedal e aqui o pinhão que está ligado à roda traseira. Quando você move o pedal aqui, o movimento deste pedal faz girar essa coroa, este movimento é transmitido para o pinhão que está atrás, consequentemente este pinhão está ligado à roda traseira que faz a bicicleta se mover. Então aqui podia ser uma correia também, nesse caso é uma corrente. Então vejam, nessa situação aqui, nós temos 2 tipos de velocidade, a velocidade escalar ou linear e a velocidade angular. Eu desenhei aqui 2 pontos A e B desta corrente para a gente analisar. Vejam que, quando a bicicleta está em movimento, a velocidade deste ponto da corrente não pode ser diferente da velocidade linear deste outro ponto da corrente, porque senão algo ia acontecer de tragédia aí. O dente, a corrente ia encaixar nos dentes e ia dar um problema sério aí. Então, neste caso, a velocidade escalar ou linear deste ponto A da corrente tem que ser exatamente igual à velocidade escalar ou linear deste outro ponto da corrente, que é o ponto B. Então, aqui nós podemos falar que a velocidade escalar ou linear do ponto A tem que ser igual à velocidade escalar ou linear do ponto B. Mas olha o detalhe, nós sabemos que isso daqui, ó, esse pinhão, é menorzinho que a coroa. Por isso, este pinhão, para acompanhar o movimento da coroa, ele tem que ter um movimento de rotação muito maior. Então, neste caso aqui, a velocidade angular desta coroa é diferente da velocidade angular do pinhão. Mas quem é maior aqui? A velocidade angular da coroa, por ter um raio maior, ela gira com uma velocidade angular menor do que o pinhão, que tem um raio menor. Então, quanto menor o raio, maior é a rotação desse pinhão, deste corpo qualquer. Bom, aqui nós estamos vendo que se VA igual a VB, velocidade escalar ou linear de A igual a velocidade escalar ou linear de B, nós podemos analisar assim, ó, 2π R FA igual a 2π R FB. Então, aqui vai ser o raio de B e aqui o raio de A. Como nós estamos vendo aqui que 2π e 2π são iguais, eu vou cancelar aqui. Então, nós estamos vendo aqui que FA sobre FB é igual a RB sobre RA. Ou seja, isso daí você pode determinar a frequência de rotação tanto do pinhão quanto da coroa. Então, a relação entre os raios e as frequências te possibilita calcular um monte de coisa aqui.
Aqui não é uma igualdade. Então, você não pode trabalhar com essa igualdade entre as velocidades. Então, depois que você descobriu a frequência de A e de B, você pode determinar a velocidade angular, porque nós temos também o raio do pinhão e assim por diante. E na outra situação, é parecida com esta. Vejam que aqui tem um eixo de rotação e aqui tem outro. A mesma coisa aqui, ó. Tem um eixo de rotação e tem outro aqui. Então, essa situação aqui por corrente é a mesma situação por engrenagens. Então, aqui nós podemos falar que a velocidade escalar ou linear da engrenagem 1 é igual à velocidade escalar ou linear do ponto B da engrenagem 2. Então, a situação aqui é exatamente igual. Então, FA sobre FB é igual a RB sobre RA. Daqui dá para a gente trabalhar também e calcular o que for necessário aqui. Aí nós estamos vendo, a situação é a mesma, como o tamanho dessa engrenagem é maior que a engrenagem 2. Então, nós estamos vendo que a velocidade angular de 1 é diferente da velocidade angular de 2, ou seja, a velocidade angular 1 é menor que a velocidade angular 2, porque 2 tem um raio menor, então vai girar mais rápido para acompanhar a outra. Beleza? Bom, a outra situação, aqui é um eixo só para as duas, vejam que aqui é um eixo para essa e um eixo para essa, eixo para essa e um eixo para essa. São dois eixos diferentes, então analisem assim, ó, quando são dois eixos diferentes, as velocidades escalares ou lineares são iguais. Agora, quando tem um eixo comum aos dois, vamos analisar aqui, ó. Vamos imaginar que aqui eu tenho um ponto A, ó, ponto A, e aqui um ponto A, ponto B. Quando isso daqui gira, vai vir para cá, ó. Esse ponto A vem para cá, que eu vou chamar de A'. Esse ponto B vem para cá, que é o B'. Então, vejam que este ângulo aqui, ó, é o mesmo ângulo daqui. Porque isso daqui é um eixo que está fixado nesses dois discos, então eu vou girar todo mundo junto. Então, quando isso daqui girar nesse sentido, esse vai girar nesse sentido. Quando esse girar para cá, esse vai girar para cá. Quando esse girar para cá, esse vai girar também no mesmo sentido. Ó, aqui, engrenagens, e aqui vai girar no mesmo sentido. Bom, nessa situação aqui, diferente dessas duas, o ângulo descrito é o mesmo quando gira. Então, significa que a velocidade angular da polia 1 é exatamente igual à velocidade angular da polia 2. Então, aqui, se as velocidades angulares são iguais, eu posso usar, ó, 2π F1 igual a 2π F2, cancelando esse 2π aqui. Conclusão: a frequência da polia 1, ou desse disco 1, é igual à frequência do disco 2. Por isso que as velocidades angulares são iguais, porque as frequências de rotações são exatamente iguais. Então, nessa situação aqui, como esse raio é maior do que este, nós sabemos que o raio depende da velocidade linear. Quanto maior o raio, maior a velocidade linear. Então, neste caso aqui, velocidade linear do disco 1 é diferente da velocidade linear do disco 2, sendo que o disco 1 vai ser uma velocidade maior que o disco 2, porque ele tem um raio maior. Quanto mais afastado do eixo de rotação, maior é o raio, maior é a velocidade linear. Então, está aqui a teoria sobre transmissão de movimento para vocês, não tem nada demais. Então, vamos ao nosso exemplo aqui para fixar aquilo que nós falamos sobre transmissão de movimento. Então, diz assim, ó, considere uma coroa com um raio de 20 centímetros. Então, você tem aqui a coroa, aqui está a coroa, com raio, que eu vou chamar de R1, e esse R1 vale 20 centímetros. Aí está. Ligada a uma
a um pinhão. Aqui está o pinhão, cujo raio eu vou chamar de R2, e esse raio vale 5 centímetros. Então, eles são ligados por meio de uma corrente. Então, a corrente está aqui, ó, ligando isso aí, ó. Então, aqui está a corrente ligando isso aí. A velocidade com que a corrente se move em um ponto qualquer, ou seja, em qualquer ponto dela. Então, por exemplo, vou considerar este ponto aqui e este ponto aqui. Ó, em qualquer ponto dela, qualquer ponto, pode ser aqui. A velocidade em qualquer ponto dela é de 72 km por hora. Então, eu vou pôr aqui que a velocidade do ponto A, ou do ponto B, ou do ponto C, é 72 km por hora. Aí ele pergunta, determine as frequências da coroa e do pinhão. Então, ele quer determinar quanto vale a frequência da coroa, que eu estou chamando de 1, e a frequência do pinhão, que eu estou chamando de 2. Nós estamos vendo aqui que, como o pinhão tem um raio menor, ele vai ter uma rotação maior. Então, a frequência de rotação do pinhão vai ser maior que a frequência de rotação da coroa. Então, vamos determinar essas frequências aí. Eu vou igualar todas essas unidades, porque aqui é quilômetros por hora, aqui é centímetro, eu vou passar tudo para metros. Então, aqui vale 0,2 metros e aqui vale 0,05 metros. E aqui, dividido por 3,6, vai dar 20 metros por segundo. Beleza? Tudo aí na mesma unidade, metros e segundos. Então, vamos determinar primeiro a frequência da coroa. Então, frequência, eu primeiro preciso trabalhar com isso aqui, ó, 2π RF, já que ele deu a velocidade linear da corrente. Bom, não falou do π aqui, mas eu vou considerar o π valendo 3 para facilitar o nosso trabalho aqui. Então, V vale 20, igual a 2 vezes π valendo 3. Esse R, eu vou chamar que é o R da coroa, porque eu estou achando da coroa primeiro, 0,2 metros multiplicado por F1, porque é a frequência da coroa que eu estou chamando de F1. Então, aqui vai ficar 20 sobre, multiplicando isso aqui, vai dar 6 vezes 0,2, 1,2. Então, a frequência da coroa, dividindo 20 por 1,2, vai dar 16,666. Eu vou colocar aproximadamente 17. Como está tudo no sistema internacional, a frequência é em hertz. Então, está aí a frequência da coroa. A mesma coisa vamos fazer para a frequência do pinhão. Então, vai ficar assim, ó. V igual a 2π RF, sendo que agora eu vou trabalhar com pinhão. A velocidade deste ponto aqui B é a mesma para todos. Então, aqui vai ficar 2 vezes 3 multiplicado pelo raio, que agora é do pinhão, que vale 0,05 F2, que é a frequência do pinhão. Então, aqui vai ficar 20 dividido 6 vezes 0,05 dá 0,3. Isso é a frequência do pinhão. Então, dividindo isso daí, vai dar 66,666, que eu vou botar aproximadamente 67 Hz. Olha, vejam aqui uma coisa interessante. Olha, que o raio do pinhão é 4 vezes menor que o raio da coroa. Logo, esta frequência 2, se o raio é menor, ele vai girar mais rápido, a frequência é maior. Então, fazendo esta relação aqui, ó, eu vou colocar aproximadamente a frequência do pinhão é 4 vezes maior que a frequência
da coroa. Então, aqui eu posso escrever que F2 é aproximadamente igual a 4 vezes a frequência da coroa. Então, se você multiplicar 17 por 4, vai dar aproximadamente isso daí, porque eu aproximei aqui. Se você deixar o número como ele é, vai dar exatamente a frequência do pinhão 4 vezes maior que a frequência da coroa, exatamente porque o raio do pinhão é 4 vezes menor que o raio da coroa. Beleza, menino? Muito fácil isso, tranquilo. Eu espero que tenha facilitado a vida de vocês aí. Não esqueçam de dar o joinha lá e se inscrever no canal. Valeu, galera!